recomendável. Engraçado que a primeira vez que eu li rápido, né? Eu tinha notado um tema diferente, né? Aí eu estava preparando outro estudo. Aí quando eu recebi o seu, eu tinha lido assim, Consciência e Paz, né? Aí eu estava estudando aquelas coisas viajando atrás, aí quando eu li assim, não é Consciência e Paz. Ela me mandou um cumprimento, e o exame de estudo está todo errado, volta tudo, começa tudo de novo. Enfim, eu falei, poxa, por que será esse estudo para mim, né? Tem seca com os meus botões, logo para mim, e não sou conhecida pela minha paciência, muito ao contrário. Mas está sempre em paz. Não, graças a Deus, a gente saber administrar. Então, só para eu ter uma ideia, né, quantos aqui se julgam assim, pessoas pacientes? Não, tem pessoas que são pacientes. Meu pai é uma pessoa paciente, assim, extremamente paciente. 3, 4, 5, 6, 7. Quantos se julgam assim, relativamente pacientes? Relativamente. Já tem algum grau de paciência, mas não abusa muito não, né? Já estamos melhor um pouquinho, né? Quem ainda é muito impaciente? Posso levantar as duas? Eu não posso, porque eu estou com o microfone, senão levantar minhas coisas. Mas enfim, mas por um lado, né, quando eu fui procurar, né, porque assim, a gente às vezes pensa a paciência numa coisa às vezes mais corriqueira, né, do tipo, me irrita à toa, eu não gosto de esperar, mas paciência é um pouco mais do que isso, e não é só os livros espíritas que falam isso pra gente não, né. Então eu vou começar a palestra com uma definição do que é a paciência, né, e a primeira fonte foi bem básica, e eu gostei porque ela tinha bastante coisa útil. Eu fui lá no Wikipedia, eu botei assim, paciência, qual é a definição de paciência, né? Então vamos lá, o que está escrito lá, né? Aí tem várias definições, e é legal que você vê várias dimensões, né? Que às vezes você não consegue uma, mas a outra até você já consegue, né? Então assim, primeiro ele diz que é a capacidade de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Difíceis são os que conseguem durante muito tempo, mas no tempo relativo a gente até consegue, né? Consiste basicamente na tolerância a erros ou fatos indesejados. Esse, às vezes, a gente consegue e às vezes não. Depende do dia. Tem dia que a gente está tolerância zero, né? Que a paciência não está muito ativa. Outro ele diz que é a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda a ordem, a qualquer hora ou em qualquer lugar. Poucos também conseguem isso, né? Manter aquela placidez o tempo todo. E também diz que é a capacidade de persistir numa atividade difícil, mantendo uma ação tranquila e acreditando que irá conseguir o que quer, de ser perseverante, de esperar o momento certo para certas atitudes, de aguardar em paz a compreensão que ainda não se tenha obtido. Né? Então, tem umas coisas interessantes aqui, né? Mantendo uma ação tranquila. A paciência não é algo passivo, não é desleixo, não como é que eu vou dizer, inércia, não é isso. É uma ação, né? A capacidade de ouvir alguém com calma, com atenção, sem ter pressa. Essa é até mais tranquilinha, não é tão difícil. Capacidade de se libertar da ansiedade. No mundo atual, hoje eu estava fazendo uma reflexão, assim, eu ainda sou bem jovem, mas a minha vida teve várias mudanças tecnológicas, acredito que de vocês também. Até porque eu lembro dos relatos da minha bisavó, né? Que não tinha máquina de lavar roupa, lavar louça, o ferro era o que tinha que esquentar no carvão, tudo que era comida não tinha nenhum processador, era tudo na faca. Então até para comer demorava, para limpar a casa demorava, e a gente passava quase o dia inteiro em função da subsistência. Se a gente for antes disso, né, a gente gastava muito tempo para conseguir o que comer e para conseguir o que viver. E não sobrava muito tempo para outras coisas, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem um acesso tecnológico que por um lado é muito bom, porque a gente ganha tempo, né, numa série de questões, mas por outro lado nos traz alguns desafios, que frente a tantas escolhas do que eu posso com o meu tempo livre, porque eu tenho uma em tese, né, quando surgiram essas novidades todas, gente, eu lembro, eu não sei se vocês lembram, isso entrega a idade, da fila de orelhão, existia uma coisa chamada fila de orelhão.
onde telefone não tinha na casa de todo mundo, era a casa do vizinho, era na padaria, era uma coisa cara. Então, assim, até para você conseguir falar com alguém que era uma coisa imediata, era ligar, você às vezes ficava um tempão na fila. Então, percebe que a geração antes da nossa era mais adestrada a esperar do que a gente? Né? O pessoal que pegou a transição, não. Quando era criança aprendeu a esperar, então hoje em dia tem um pouco mais de tolerância a esperar. Mas essa garotada nova, que tudo é no dedinho, gente, esperar para eles é insuportável, eles se entediam muito rápido, porque é tudo muito ágil, é tudo para ontem, e tempo é dinheiro, e você tem essa massificação de que você tem que fazer tudo e ser tudo o tempo todo. Isso vai causando uma angústia na gente, a gente vive uma vida ansiogênica, né? E uma coisa que eu lembro até do Rossandro, quando ele fala, né? Bota o ratinho lá, o ratinho para correr, para comer ele tem que correr. E esse ratinho não tem estresse, esse ratinho corre, ele sabe o que ele tem que fazer. O ratinho que tem comida disponível, e mais de uma comida disponível, ele fica angustiado, porque ele tem que escolher. Então a gente vive a angústia das escolhas. Não é? Parece que não é, mas é verdade. Quando eu posso tudo, e hoje em dia a gente pode tudo, nem tudo me convém, correto? E às vezes eu não tenho paciência de esperar o tempo necessário para algumas coisas acontecerem na minha vida. Esse é o problema da gente. Ah, então você chega numa certa idade, não tem uma carreira, eu não sou ninguém. Que isso? Por que o seu tempo é igual ao do outro? Ah, se eu chego numa certa idade eu não casei, não estou bem. Que isso? Ah, se eu chego numa certa idade eu não tenho filho, peraí, você tem que viver tudo em... Não, cada um de nós aqui está numa programação de vida. Não necessariamente a gente vai passar pelas mesmas experiências, mas cada um vai passar a experiência que lhe é mais necessária e pertinente. Às vezes, uma demora numa área que lhe é muito cara está te desenvolvendo a paciência, a perseverança, a tolerância. E às vezes a gente tem que ter tranquilidade de ver isso. Coisa que os antigos tinham na sabedoria, porque a vida lhes impunha muito mais dificuldade que a nossa. A gente tem que buscar um momento de reflexão e parar de agir no automático. Porque quantas coisas são plantadas na gente como necessárias pela sociedade, pela televisão, pelos valores da própria família que a gente vive e que não necessariamente não nos convém, né? E a gente acaba ficando meio negligente com essa virtude que a gente precisa desenvolver. Mas não se preocupem, a vida é pródiga em oferecer testes. E os testes não são grandes, gente. Paciência é uma coisa que você testa da hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Não é difícil. No trânsito, então, beleza. Dirige 5 minutos no Rio de Janeiro, você vai tomar uma fechada, vão te dirigir devagarinho, vão parar do nada com o pisca-alerta na sua frente, aí você tem que respirar fundo e falar, não vou me aborrecer, né? Usar essa capacidade aqui, ó. Não, é incômodo, mas tudo bem, não tem problema, né? Muitas vezes a gente tem que se lembrar. Então, lembrar que é importante, isso aqui está no remédio, Prazeres da Alma, que a paciência é uma virtude ativa. Porque às vezes a gente confunde ser paciente com ser passivo, não é, tá? Então a paciência não é passividade, estagnação e ociosidade, não é isso. Tá? É um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. É uma virtude mesmo. É a capacidade da gente se manter em paz o tempo todo. Isso que seria a paciência, né? E quem traz esse conceito para a gente é Joana de Ângeles, no livro Jesus e Evangelho à Luz da Psicologia, no capítulo 10, que o nome do capítulo é Paciência. Tá? Então ele coloca que a paciência pode ser considerada como a ciência da paz, né? E ele diz que a paz deve constituir meta do ser pensante que luta em luta contínua, tentativas de adquirir plenitude. Então, lembrando, né, que a gente está aqui, qual é o sentido da nossa vida? Não é desenvolver as nossas virtudes, o nosso potencial. E uma das virtudes que mais ajuda a gente a desenvolver as outras virtudes é quem? A própria paciência. E se eu estiver em paz, equilibrado, eu vou ter discernimento até para fazer melhores escolhas e para me conhecer melhor. A paciência é a exteriorização da paz, por ser um mecanismo não violento que se utiliza para alcançar os objetivos a que se propõe. Ele diz que a paciência é uma conquista individual, através do esforço pela autoiluminação e pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência. Então, gente,
A gente pode ter vários graus e níveis de paciência, né? A gente não está mais no nível tolerância zero, mas poucos de nós são os que conseguem, de fato, se manterem serenos durante toda a existência sem nenhum tipo de alteração, em momento algum. Porque às vezes a gente é tranquilo e calmo até uma determinada situação que nos coloca num limite muito grande das nossas forças ou das nossas capacidades, onde a gente de fato é testado nessa questão da confiança de que no final tudo vai dar certo, né? Então a paciência ela transforma-se em caridade de essencial significado quando é direcionada aos que sofrem, ajudando-os com benignidade, trabalhando com resignação que dela também deriva. E isso tem a ver com a página que a gente leu agora no início e vai ser a parte final que a gente vai conversar, né? E a paciência encoraja o ser, porque ajuda a enfrentar quaisquer situações tomadas pela ciência da paz. Então, se você estiver armado da paciência, quem levantou a mão no início, parabéns, vocês já estão com uma vantagem aí, de uma virtude que vai ajudar bastante vocês. Mas quem está no meio do caminho diz assim, não, aproveita que a vida é rica de experiências para colocar a gente nessa situação, né? Então, uma coisa que é importante a gente pensar é para que ela serve, né? Então, no livro Libertação pelo Amor, também de Joana Edivaldo, aliás, os 3 livros de hoje são de Joana Edivaldo, tá? Ela fala da necessidade da paciência. Por que é tão necessária a paciência na nossa vida, tá? Primeiro, que a gente sempre é obrigado a esperar. Não é para ontem as coisas. Porque nem tudo pode ser resolvido quando a gente deseja. Muita coisa a gente até consegue resolver num curto espaço de tempo. Mas as coisas realmente que dão significado, ou que têm muito valor, né, na questão existencial, elas não são de rápida construção e nem vem fácil. Elas demoram. Para fazer um bebê leva pelo menos 9 meses. Pelo menos, fora as tentativas, mas 9 meses para poder gerar direitinho. Às vezes, para você conseguir um fruto de uma árvore, dependendo da árvore, você não vai ver, né? Se for tâmara, você não vê naquela vida, só na outra. Então, a gente tem que saber esperar o tempo das coisas acontecerem. E isso eu acho que a gente falha muito na nossa, de uma maneira geral, no contexto atual de mundo, né? A gente não tem paciência de esperar o tempo das coisas. Não é esperar de maneira a não fazer nada, não é isso. É continuar trabalhando pacificamente, tranquilamente, em prol daquele ideal e daquele objetivo. Mas sem se desesperar, sem se angustiar, sem se desequilibrar por causa disso. Esse é o grande desafio da gente, né? Então a paciência, ela funciona como um mecanismo de confiança no futuro, avaliando na análise da ocorrência e no aprendizado que se consegue em todas as circunstâncias. Então isso aqui, gente, se a gente sabe, né, que somos espíritos encarnados, que Deus é amor, infinitamente bom e justo, e que a lei de causa e efeito e a justiça divina é perfeita, nada que me acontece é para o meu mal, ponto. Nada. Nada. Tudo que me acontece é para eu, no mínimo, aprender com alguma questão, ou sobre mim mesmo, ou sobre pedaços da minha vida, ou sobre coisas que eu fiz que eu nem percebi que aquilo fazia mal e eu passo a perceber. Então, a vida é uma grande escola. E às vezes a gente tem tropeços de dificuldades porque a gente só cresce e só prova o próprio valor quando a gente é colocado no teste, né? Eu só sei que eu sou capaz de resistir a uma grande tristeza se eu passar por uma grande tristeza. Eu só sei que eu tenho paciência com uma pessoa se eu for exposto a essa pessoa e essa pessoa testar todos os limites da minha paciência, né? Quando eu vou ensinar alguma coisa a alguém, por exemplo, mãe, essa semana das mães, né? Educar um filho, gente, não tem que ter muita paciência. Quantas vezes você repete, e nem sempre a gente repete de uma maneira serena, às vezes a gente vai perdendo um pouco a linha, mas faz parte do nosso aprendizado, né? Então, é importante a gente utilizar esse período de espera, onde as coisas que a gente quer que aconteçam não acontecem, para que a gente fomente o nosso bem-estar, o nosso amadurecimento psicológico e use isso em torno de reflexão. Porque se uma determinada coisa não está acontecendo para mim, por que será que não está acontecendo para mim? Saber o que eu fiz não importa, a gente nunca foi bonita, então assim, a gente não é melhor do que a gente é hoje, então se esqueceu por um bom motivo. Então a melhor pergunta é para quê? Para que eu estou passando por isso? E aí tenta tirar as lições que a gente precisa aprender,
porque a gente cresce. É aquela história grosseira, né? Fazer a limonada do limão, né? É aproveitar o que aquela experiência está te trazendo enquanto enriquecimento. Tem pessoas que já são pacíficas hoje, são pacientes hoje, porque em outras existências ela trabalhou isso com mais afinco do que a gente que ainda não é tão assim. Então cabe a nós exercitarmos essa virtude para que ela cada vez se solidifique mais e a gente consiga ampliar cada vez mais no nível crístico. No final a gente vai falar de Cristo, tá? Porque ele é o modelo, né? Então, quando a gente compara com Cristo, é que a gente vê que a nossa paciência ainda é um tanto quanto incipiente, né? Quanto embrionária, né? E lembrando disso, quando a gente tem a confiança em Deus, a gente sabe que todos os acontecimentos têm o seu curso com naturalidade. E a gente não deve alterar o nosso comportamento para o transtorno e aflição, né? O indivíduo consciente sabe que somente lhe acontece aquilo que é melhor para o seu desenvolvimento espiritual. Não é castigo, gente. Deus é amor, Deus não castiga. A gente é que às vezes procura o caminho mais difícil. Porque na vida a gente tem a opção de escolher o caminho. Então, quando não vai pelo amor, quando não vai pelo conhecimento, quando não vai pela disciplina, quando não vai pela meditação, vai pelo remédio eficaz, que é a dor. Porque a dor nada mais é do que a lei de causa e efeito em ação. Ah, mas eu escolho isso. Nem todas as escolhas, gente, são conscientes. Se eu ficar com raiva, socar a mesa, eu vou sentir o mesmo impacto que eu dei na mesa. Vai voltar para mim. É físico. Não chega a ser uma coisa. É quase que automático, né? Só que a vantagem é que, como Deus é amor, sempre tem um monte de atenuantes, né? Se nós humanos usamos atenuantes, Deus usa mais ainda, né? Então, se você conseguir diminuir aquele gap de conhecimento com atitudes proativas, positivas no bem, você acaba diminuindo, digamos assim, o déficit de conhecimento que você tem acerca daquela emoção, acerca daquele mal, e reparando aquele mal de uma outra maneira. A lei de Deus não é lei de talião, olho por olho e dente por dente. É lei de amor. Então a justiça de Deus é perfeita e ela é para o nosso enriquecimento, é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento. Deus não quer que os filhos sofram. A gente sofre porque a gente tem dificuldade de abrir mão do orgulho, de abrir mão da nossa vaidade, de abrir mão do nosso ego. Por que tem que ser na hora que eu quero e do jeito que eu quero? Porque isso é a característica do impaciente, né? Se não for na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu já me irrito. Ou então eu não espero, né? Eu sou muito facilmente isso. Eu peço um negócio pro meu marido, aí ele fala, vou fazer. Aí demora e eu acabo fazendo. Aí ele se aborrece. Mas você não me pediu, eu ia fazer assim, mas eu queria agora, entendeu? Então assim, não deixa de ser uma impaciência, né? Hoje em dia, pelo menos, eu não brigo mais, mas eu ainda não consigo não fazer, né? Assim, a minha ansiedade é maior, né? Então, continuando nessa página da necessidade da paciência, ele diz que a paciência é a conduta que deve ser mantida diante de todos os fenômenos que aconteceram ou venham a acontecer na nossa vida. É a melhor atitude que a gente pode ter frente às situações que a vida nos apresenta. A vida se torna mais enriquecida e bela quando aprendemos a esperar com uma atitude dinâmica. Percebe que eu pego sempre as frases da dinâmica, da ação, para a gente não confundir as coisas. Aquela que propicia realização interior e utilização fecunda do tempo e reflexão edificante. Quem que aproveita o tempo na fila do banco? Hoje em dia ninguém usa mais fila do banco, então não tem aplicativo, né? Mas quem não tem aplicativo vai para a fila do banco, a fila do mercado. A fila do mercado ainda não dá para fugir, certo? Quem tem grana para pedir para entregar em casa, mas quem não tem que ir para a fila do mercado. E tem dias que só Jesus, ainda mais quando é promoção, aniversário do Guanabara, ninguém merece. Na fila, você consegue meditar? É um tempo que você tem, ó, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Ou ninguém pensa, fica lá, né? Na maquininha, né? Não tem problema, se for útil a gente pode usar. A gente só tem que aproveitar os momentos, né? Não se aborrecer, não irritar com caixa, não brigar com o velhinho que está devagar ali. Porque a gente às vezes vai se contaminando por aquele ambiente estressado que já está ali e cai facinho, né? E é uma coisa engraçada, né? Porque assim, quando a gente vai ficando mais experiente, né? Algumas coisas a gente faz mais devagar, por alguns motivos. Um, porque a gente já tem a sabedoria de saber que não faz muita diferença fazer tão rápido ou tão devagar. E outro, porque o corpo nos impõe limitações físicas, né? Então é sempre muito divertido quando eu vou com os meus pais assim, viajar, né? Ou então tem que usar tecnologia. E assim, com isso eu até tenho paciência, porque eu sei que vou ficar igual, então não posso, eu já sou meio enrolada com tecnologia. Nessa parte eu até tenho um pouquinho mais de tolerância. Mas a minha irmã é zero, então ela não consegue esperar. E
Papai é aquele tipo de pessoa desligada, então esquece o negocinho, moeda, e anda com uma calça cargo. Tem noção de que é catar uma calça cargo, um monte de moedinha na hora de passar no detector que você vai e volta 20 vezes? Então assim, a gente tem que ter paciência, porque não adianta. Nessas horas eu acho engraçado e rio. Eu falo, será que eu vou ficar assim? Não adianta me aborrecer, me irritar, brigar com ele, vai ficar chateado, vai ficar magoado. Então a vida o tempo todo nos coloca nessa questão. E às vezes a pessoa assim, atravessar a rua. Eu lembro uma época que tinha uma senhorinha que atravessava em frente à igreja todo dia e ela andava devagarzinho, mas devagarzinho mesmo. E ela começava a atravessar no sinal verde. E ela levava a vida, sinal abria, sinal fechava, e ela continuava atravessando a rua. E ela atravessava sozinha, dava uma agonia dela atravessando. Não porque ela devagar, porque a gente ficava com medo de alguém não ver e passar, porque as pessoas às vezes não prestam atenção. E o legal é que você vê que todo mundo ficava atento ali, preocupado com ela, né? Às vezes vinha alguém para ajudar, mas não adianta sair puxando a senhorinha, não adianta. É que nem a gente às vezes vê umas criancinhas na rua, que a mãe vai arrastando, e a bichinha vai assim com as perninhas, que ela nem aguenta no chão, né? Mas, por isso que eu digo, a paciência é uma coisa que a gente faz da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? E lembrando aqui, né, mais uma vez que a atitude correta é a da paciência. Sem a pressa que é portadora da ansiedade e aflição, a gente vive uma epidemia de ansiedade e depressão, né, gente? Não é à toa que a gente vive. E sem a indiferença que mata qualquer programa de elevação. Porque às vezes, quando eu não consigo uma determinada coisa, em vez de eu administrar a minha ansiedade, falo, não, persevera, se mantém calmo, continua, uma hora vai acontecer, eu falo assim, também não queria, eu desisto. Porque dói tanto para mim esperar acontecer, que eu acabo dizendo, me sabotando, dizendo que não quero mais, não é para mim, e não é verdade, né? Tudo nessa vida passa, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, isso é, inclusive o nosso corpite é transitório. Então a gente tem que aprender a olhar para a nossa vida de uma maneira sob a ótica do espírito imortal, né? A gente não está encarnado à toa, gente. A gente está encarnado exatamente para sofrer essas pressões, né? Das necessidades do alimento, do trabalho, do subsistir, da convivência com pessoas totalmente diferentes, das necessidades, dos valores que nos são apresentados, para que a gente possa escolher entre o valor, né? Separar o joio do trigo, né? Separar quais os valores, quais os sentimentos, quais as emoções que me convêm das que não me convêm. Né? Por isso que é muito importante que a gente não substitua a paciência pela indiferença ou pela desistência. Que a gente persevere, de fato, no nosso objetivo. Porque, gente, o que o nosso eu mais interior quer, o nosso eu mais profundo, vocês têm noção desse eu mais profundo, porque quando a gente lê Joana, a gente fica meio tonto, né? O ego é mais superficial, tem o ser, né, mais profundo. Enfim, na realidade, o ser espiritual que somos todos nós, ele não se expressa em sua totalidade no nosso corpo. O nosso corpo traz limitações aí. Mas todos nós temos lá no interior do nosso psiquismo a centelha divina que nos anima. E essa centelha é onde está gravada a lei da consciência, onde toda a energia é gerada e que sabe para onde eu tenho que ir. Sim? Inconscientemente, eu busco os conflitos aos quais eu preciso trabalhar para que eu venha a crescer. Então, sem querer, eu acabo esbarrando nos problemas que eu preciso. Por quê? Porque, gente, eu estou aqui para isso. Eu não estou aqui para ou vou tirar férias na terra. Vamos lá, vamos zoar. Não é isso. A gente até pode aproveitar. Não é proibido se divertir, não é proibido exercitar a felicidade. Não, muito ao contrário, a alegria. A gente tem que aprender a ser grato pela oportunidade, se sentir alegre com as pequenas vitórias. Mas o objetivo existencial não é a zoeira, não é. A gente confunde, vou viver uma vez só. Não, não é uma vez só, não. Porque às vezes a gente confunde. Assim, você tem que aproveitar cada dia, sim, para que você não se arrependa da perda da oportunidade que você teve. Viver de maneira lúcida e consciente como um espírito imortal que sabe que está encarnado. Então você tem um problema, o problema não é menor que você. Você tem uma dificuldade, a dificuldade não é você. Você tem uma doença, essa doença é transitória, às vezes é para curar a sua alma. Mas você pode curar o corpo, porque a origem da doença está na alma. Então tudo é uma questão de paciência e perseverança. E para que seja menos doloroso, se a gente for paciente é melhor. Porque quando eu me revolto, quando eu me angustio, quando eu me aflijo, eu sofro. Eu sofro. Natural. Mas eu consigo evitar só pelo racional? Não. Vai ter situações na vida que a gente vai realmente sentir, entre aspas, vamos acusar o golpe. Mas isso é importante por quê? Para que a dor serve no nosso organismo? Vocês sabem para que a dor no corpo humano é um mecanismo de defesa fisiológico.
Tanto que quem tem hanseníase, que perde a sensibilidade dolorosa, ela perde pedaços de mim porque ela lesa aquele tecido e você não sabe. Então a dor para o espírito, no caso a física, a moral, ela serve para quê? Para mostrar, é sinal de alerta, é sinal vermelho, amarelo, presta atenção aqui. Isso você precisa tratar. Então é um sintoma. Então quando eu passo por uma situação difícil, mas ela não me causa dor nenhuma, é porque provavelmente aquela situação eu já aprendi a lidar com ela, aquilo já está mais resolvido para mim. No meu caso não é ali. Mas quando eu passo por uma situação, às vezes nem tão dolorosa assim, mas que mexe nas minhas feridas espirituais, a dor aparece. E eu sofro. E eu não posso ignorá-las. Eu tenho que olhar para elas com carinho. Né? Eu não posso horrorizar-me das minhas limitações e defeitos. Porque o maior trabalho que a gente tem nessa encarnação, gente, é com a gente. Seria esse o limite da paciência? Não, o limite da paciência, para Cristo não tem limite da paciência. O limite da paciência, assim, não tem problema falhar. Isso que eu quero dizer para vocês. Você vai se irritar eventualmente? Vai. Você vai se desesperar eventualmente? Vai. Você alguma vez vai chorar copiosamente? Vai. Você vai ficar triste? Vai. É da vida e é da nossa imperfeição. Quem conseguiu passar pelo Calvário sem dor moral? Cristo. Porque é um espírito extremamente elevado e puro, não somos nós. Mas ele veio nos mostrar que é possível. Você tem a mesma capacidade dele, ela tem a mesma capacidade dele. Todos nós aqui, em latência, temos a mesma capacidade que Cristo mostrou. O que a gente não tem é trabalhado ainda nesse sentido para desenvolver o potencial que ele nos mostrou. É por isso que ele disse, vós sois deuses. É gente que não sabe. A gente ignora a nossa capacidade de superação. Quantas vezes na vida alguém aqui já se viu colocado numa situação que achou que não ia conseguir sair e quando olhou para trás viu quão forte era? A gente só sabe disso quando a gente passa pelo, como diz o Divaldo, pelos camartelos, né? pelas dificuldades da vida. Então quando a vida aperta, a gente vê, nossa, como é que eu passei por isso tudo? Isso às vezes na hora você sofreu, passou, mas aquilo você aprendeu, aquilo foi um enriquecimento para o seu espírito, né? Então não tem problema se a gente de vez em quando se desesperar, mas não pode ser afundar, né? Desespero relativa, tristeza relativa não é problema. Ansiedade acontece, é da nossa imperfeição. É por isso que eu gostei dessa frase de São Francisco de Sales, que é, tenha paciência com todas as coisas, mas antes consigo mesmo. Porque quando você falhar, você vai ter que ser paciente com você. Você tem que olhar para os seus defeitos como você olha para o seu... Se você tivesse um filho, como é que você ia tratar aquele filho? Você tem que olhar, acolher e tratar. Não adianta negar. Não adianta fingir que você não sente aquilo. Não dá, gente. O que a gente sente, é o que a gente está no momento. Apesar de sermos espíritos imortais, ainda não estamos no potencial total desse desenvolvimento. Então a gente sofre com as imperfeições que ainda portamos, natural. Não adianta negar isso. Mas Deus nos ama assim, lesminha mesmo, não tem problema, somos novos da criação dele. Ele sabe que a lesminha do princípio inteligente vai virar um espírito e vai evoluir e vai chegar na fase crítica. Ele fez um programa de evolução perfeito. Quanto tempo leva, não importa, mas todo mundo chega no final. Agora, qual o caminho? Você que escolhe. Em quanto tempo? Você que escolhe. Depende do seu grau de dedicação, depende de como você aproveita as dificuldades da vida, depende das escolhas que a gente faz, em todos os sentidos. Então, a gente não pode perder isso de vista. A gente não pode se esquecer desse processo. E a gente também não pode ignorar os nossos sentimentos. Então, assim, hoje foi divertido, ele fazer palestra de paciente, mas eu comecei o dia dando uma batidinha no carro da frente. Foi uma delícia. Eu falei assim, nossa, que beleza, hoje eu vou testar tudo, né? Aí, como eu tinha feito palestra, eu já estava de boa. Eu falei, hoje eu não vou me aborrecer, hoje vai dar tudo certo. Não vou. Aí cheguei, meu computador não estava funcionando, não está funcionando desde terça-feira. Aí eu liguei para lá, falei, olha, meu computador, por favor, preciso trabalhar, não sei o quê, não gritei, não soltei os cachorros como normalmente faço, por causa da palestra. Hoje é o primeiro que fala, é o primeiro que escuta. Palestra todo dia. Não, é todo dia. Enquanto durar a lembrança da palestra, me chama depois, daqui a 15 dias, porque a duração é pequena. Mas é por isso que eu gosto de fazer estudo, porque quando eu estudo eu me lembro, eu falo, nossa, estou vacilando aqui, né? Por isso que é bom às vezes a gente vir na palestra, então ler um livro, porque a gente lembra, porque a gente sabe isso tudo, a gente esquece. A gente esquece. É normal esquecer.
Por quê? Porque somos imperfeitos. Então, assim, mas quando às vezes eu perco a linha, e eu perco na paciência com relativa facilidade, né, pelo menos eu tenho uma vantagem. Antigamente, eu achava bonito, assim, tipo, falei mesmo, fazer de novo, assim, fiz e fazer de novo, aquela coisa da arrogância, né, do orgulho, assim, eu fiz mesmo, fazer de novo. Hoje em dia eu fico com vergonha, falo, né? Falo assim, foi mal, senhor, desculpa aí, não deu de novo, né? E aí eu falo, por que eu não fiz de novo? Aí eu tento observar qual é o motivo, qual é o gatilho, para tentar me policiar, para que não me pegue. Mas tem dias que você está desgastado, e nesse dia que você está desgastado, já que tudo é disciplina, não é uma virtude que paciência não é uma virtude que eu tenho, isso eu posso confessar para vocês sem problema, né? Então, paciência não, eu tenho outras, mas paciência ainda não faz parte do meu repertório, é muito, muito, muito inicial, muito embrionário. E eu sou testada nela sempre, sempre. E aí quando eu acho que eu consegui vencer, ele me bota uma, assim, você acha que você está bem? Toma outra para você ver se você de fato desenvolveu. Aí você fala, não é bem assim, ainda falta um pouquinho, né? Ainda falta muito. Mas se a gente também ficar, eu sou um lixo, eu não sei, não dá, gente. Por que eu tenho que ter paciência comigo? Porque entre o que eu quero ser, todos nós sabemos o que nós queremos ser, e o que eu ainda sou, tem uma diferença. Entre o que eu sei e o que eu sinto, tem uma diferença. Então eu tenho que ter paciência para transformar esses sentimentos, esse potencial que eu tenho, mas que ainda não está desenvolvido, com todo o amor, carinho, dedicação e perseverança que eu tenho, não desistir. Assim, eu vou dar um exemplo fácil, porque falar de virtude às vezes parece muito abstrato. Exemplo fácil. Questão dos vícios. Porque a falta de virtude às vezes tem alguns vícios, da impaciência, da intolerância, da raiva, da ira. Isso são vícios morais, digamos assim, não são vícios físicos, mas a gente faz de maneira atávica, é quase que um reflexo. Eu não penso, porque eu passei a vida inteira não dando outra face, dando outro tapa, né? Então um tapa do outro tapa. Jesus vai ensinar, não, olha, você dá outra face, ou seja, você acolhe e não revira, né? Então a gente passou a vida inteira não dando outra face, várias existências. Então nessa eu estou exercitando a dar outra face. Estou exercitando a amar o próximo como a mim mesmo. Estou exercitando, eu ainda não tenho essas virtudes, eu estou tentando ser melhor. Então, para isso às vezes eu tenho que pensar, eu tenho que... Algumas coisas não, já são naturais, porque de tanto que eu me adestrei na outra vida, nessa eu já veio como virtude. Talvez não um potencial máximo, mas um pouquinho mais, né? Mas quantas vezes a gente tem vontade de fazer coisas assim, instintivamente, que a gente não faz porque o nosso freio moral já não permite. Mas a gente ainda não consegue não pensar. Consegue não fazer, já é uma vitória, né? Quando você conseguir nem pensar assim, não tem mais nenhum tipo de agressividade em você, você está bem pra caramba, você já está lá na frente. E isso a gente vê naqueles espíritos que todo mundo conhece. Não precisa ser nem Cristo. Espíritos um pouco mais evoluídos que a média, eles chamam a atenção pela grandeza dos seus atos. Chico Xavier, Irmã Dulce, Maria Teresa, Gandhi. Esse pessoal que é um pouquinho diferenciado, eles chamam a atenção onde eles estiverem. E às vezes é um desconhecido, mas naquela família ele é a referência pacífica daquela família, né? Então, nunca perca a paciência, ou seja, não desista de você porque você não conseguiu da primeira, da segunda, da terceira, da quinta, da décima, da milésima, milionésima. A gente tem quantas encarnações precisa, a gente só não pode ser inativo, porque a inércia, largar de mão é ruim. A gente tem que continuar. Então a paciência não é desistir. Paciência é perseverar com calma, com paz, sabendo que no final tudo vai dar certo. Então lembrar disso, não confundir. Então o exemplo que eu dou, assim, que é fácil para mim, que é dieta. Tipo assim, tem que fazer dieta, mudar hábitos, fazer exercício. São coisas que às vezes a gente acha bom e a gente for fazer. A primeira semana, todo dia. A segunda semana, hoje eu estou cansada, não vou não. Aí na terceira semana, já não fui ontem, não vou amanhã também. Aí na outra semana, daqui a pouco você não vai, daqui a pouco um mês, 3 meses você não vai mais. Então a gente é assim com as virtudes, dê a palestra hoje, vou dar meu exemplo, dê a palestra. Hoje eu estou um anjinho, um doce, nem vou brigar com ninguém, não vou me irritar com nada. Amanhã ainda estou na validade, depende do que acontecer no trânsito, ou então no trabalho. Aí dá uma interferênciazinha. Aí se eu não policiar, daqui a pouco eu estou igualzinho de novo. Por quê? Porque o meu ato reflexo, né, digamos assim, o meu condicionamento não é de passividade. Então,
eu sou intenso. Isso não é ruim, mas é ruim se for mal canalizado. Eu tenho que usar isso para outra coisa, não para me impacientar, para realizar de outra maneira. Então, esses potenciais que a gente tem que aprender a trabalhar para transformar em uma coisa positiva, né? Para que a gente não se boicote nesse processo de autoiluminação e nem desista, achar que a gente é caso perdido. Cuidado com isso, porque às vezes a gente entra numa fase de eu não tenho jeito, eu não tenho saída, e geralmente é igualzinho. Ah, você gordo mesmo, come, aí fica pior. Teve uma época da minha vida que eu achei, não tem como piorar, piora, gente, acredita que piora. Então assim, eu sou irritado mesmo, não tem como piorar, não tem, pior. Então não chafunda no defeito, mantenha ele sob vigilância, mesmo que você não consiga vencê-lo, fica de olho nele, porque se você deixar, ele vai te arrumar problema. Então aqueles defeitos que a gente conhece da gente, e se a gente não conhece, é só prestar atenção daquelas pessoas que gostam da gente, o que elas reclamam, porque quem está mais próximo, não é à toa que está mais próximo, ele vai apontar para a gente onde é que o calo aperta. E quem é amigo mesmo fala. Por isso que eles me chamam para falar sobre paciência, com todo amor e carinho. Né? Então, para lembrar por que é importante nesse processo, por que a gente não deve desistir, eu achei bonito isso quando eu vi, isso está no Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Nossas vidas têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa que nela há de divino. O aumento do domínio que estamos destinados a exercer dentro e fora de nós mesmos por meio de sentidos e energias latentes. Então não esquece, vós seus deuses, não desiste desse projeto. Se você desistir, não é que ele não vai acontecer, ele vai acontecer. A lei do progresso é inexorável. A questão é se vai ser um processo tranquilo e consciente ou se vai ser na marra, na dor. É uma escolha. Tá? Pode-se alcançar esse resultado pelo conhecimento, pela meditação, pelo trabalho, pelo exercício moral. O mais eficaz é utilizar de forma complementar e a introspecção. Se eu não fizer um exame íntimo, não olhar para mim, não olhar para dentro, não vai sair. Essa, digamos, é a forma não dolorosa do processo. É quando eu consigo fazer sem... Eu posso fazer por observar o próximo, né? Quantas vezes a gente, num exemplo, a gente se inspira e faz igual? Mas quantos de nós não precisa passar na pele? Passa a vida inteira o pai da gente ou um amigo fala, não faz isso, não faça isso, isso não faz bem. E a gente faz. Quantas coisas a gente sabe que faz mal, não é só moralmente falando assim. Quantos hábitos a gente tem de vida mesmo que não são saudáveis, mas a gente faz porque a gente não pensa na consequência. Quando a gente faz, a gente não pensa na consequência. A gente faz porque acha bom. Então é como o doce que eu gosto. Mas pode dar diabetes, pode dar obesidade. Eu não faço exercício porque eu tenho preguiça, eu gosto de ficar paradinho. Aí eu posso ter outros problemas. Então assim, a gente... Estou dando exemplo de coisa física, mas na parte moral é mais difícil ainda de fazer. Porque às vezes eu sou irritado porque eu gosto. Mas eu gosto. Assim, mas quando eu começo a refletir e olhar para mim, eu começo a ver o seguinte, quem é a primeira vítima da minha irritação? Sou eu. Quem recebe a descarga de adrenalina? Sou eu. Quem se desequilibra? Sou eu. Aí eu pergunto, vale a pena? Não. E às vezes, quando você consegue manter a calma em situação semelhante, você vê que não vale a pena, só atrapalha. Então, é por isso que a gente deve usar o nosso conhecimento para iluminar a nossa vida, para que a nossa vida seja mais tranquila. Para quando eu estiver passando uma dificuldade, eu não desistir. Eu entender, peraí, tem um motivo, tem um porquê. Eu sou capaz, vai passar. Então eu tenho que ter resistência, adquirir força moral de resistir àquela situação e passar por ela da melhor maneira possível. E é por isso que Joana de Ângeles também, nessa necessidade da paciência, ela diz que a paciência é o elemento essencial para a harmonia e o equilíbrio existenciais. Porque ao estar paciente, ou seja, ao estar em paz, ao estar tranquilo, eu consigo fazer melhores decisões, eu consigo passar pelos problemas com serenidade e não completamente desequilibrado, angustiado, sem pensar muito direito no que está me acontecendo. Né? E aí a gente vai falar das dificuldades encontradas na vida, que a Joana nos lembra numa página do Cegueira Espiritual Ilumina-te, para a gente poder fazer ponto com a primeira fala da página de hoje, em que ele coloca que as dificuldades encontradas durante a encarnação são resultados da inobservância das leis da vida, estabelecidas como processo metodológico para o crescimento interior, que devem ser cumpridos fielmente. Então tem coisa na vida que não adianta fugir, vai acontecer.
mais ou menos intenso, melhor ou pior, não importa, depende de como você levou a vida até ali, mas existem algumas questões que a gente precisa experimentar e a gente vai experimentar. E não necessariamente elas são experiências ditosas ou agradáveis. Às vezes são experiências de tristeza, de limites, de sofrimento, de dor, né? E a gente tem que lembrar que, apesar de alguns insucessos no desenvolvimento dos valores éticos e morais, sempre tem a bênção da oportunidade, sempre ressurge, facultando a conquista do conhecimento libertador e da experiência iluminativa mediante o exercício da paciência, da resignação, da coragem e da perseverança nos propósitos superiores. Agora, se a gente tem dificuldade, imagina o próximo também tem. Então, uma coisa que é muito comum às vezes, é que é difícil para a gente, para muitos de nós, que às vezes até a pessoa já tem um grau de paciência, mas é entender que o outro, às vezes aquela pessoa que a gente mais gosta, vê ela fazendo um monte de bobagem, fazendo coisas que a gente sabe que não vão ser bom para ela, e a gente fala, e a gente aconselha, e a gente pede, a gente tenta ajudar, e a pessoa não consegue ouvir. Isso às vezes é difícil para a pessoa ter paciência. Poxa, mas eu falo e a pessoa debocha, eu ajudo e ela me trata mal, é ingrata. Isso acontece, gente, é da imperfeição, cada um dá o que é, dá o que pode. Não adianta a gente esperar mais porque a gente vai se frustrar. Então tem uma página que fala paciência, assim, na Dimensões da Verdade, Joana Diante, numa página que fala com paciência e paz, que é o tema da palestra de hoje. Ela fala da paciência quando estivermos em auxílio de um ente querido ou de qualquer pessoa que nos é cara, mas que ainda não entende determinadas coisas e tem dificuldade de abrir mão de certas, digamos assim, defeitos ou de certas características que fazem mal para ela. Não é nem para a gente, às vezes, fazem mal para ela. Como é duro, às vezes, a gente vê um ente querido deprimido e não conseguir tirar ele daquele processo. Ver uma pessoa se destruindo nos vícios e a gente tenta chamar e ela não consegue sair. Como é difícil a gente ver alguém que a gente gosta passando uma situação extremamente difícil e a gente às vezes fala, mas a solução está tão na cara e a pessoa não vê, né? Então a gente tem que entender que a gente não deve se revoltar. Porque por mais salutares que sejam os nossos conselhos, às vezes eles não são aceitos por aquelas pessoas que a gente gosta e porque a gente quer mais bem, né? Então, por mais que você use argumento lógico, que você tenha segurança no que você está fazendo, você está falando certo para ele, ninguém tem dúvida que você está dando digamos, a diretriz, o conselho, né? Mas, às vezes, as pessoas mais próximas de vocês não te escutam, parecem distanciados de qualquer programa de elevação, ou seja, ela não está nem aí para o que você está falando, ela está no processo autodestrutivo e ela quer continuar aí mesmo, né? Mas se a gente se deixa levar pela inquietação ante a rebeldia, se a gente se deixa levar pelo desânimo, é a gente que vai se desequilibrar. Então a gente tem que se manter forte, não é abandonar essa pessoa, mas é entender que cada um tem o seu momento. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que ela venceu essa luta, demorou 42 anos, mas ela conseguiu. Então assim, tinha um filho que era muito difícil, começou a dar problema desde pequenininho na escola, aí depois, por causa disso, teve problema de alcoolismo, depois se meteu com droga. Tem noção do que é uma mãe ver um filho afundando desse jeito? E teve uma época que eu encontrei com ela, ela estava muito triste, ela falou assim, eu vou perder meu filho pro vício, eu não vou conseguir. Eu falei, calma, tenha fé, persevera. E ela foi uma pessoa que sempre batalhou, sempre deu duro, ia com ele nas reuniões, mas ela estava achando que não ia ter mais jeito. Até que ela entregou, digamos assim, fez tudo que ela podia fazer, e aí aconteceu dele ter um acidente, cair, quebrar o braço, se ver na sarjeta, e tudo que a mãe falou para ele caiu. Aquela semente que ela plantou, caiu na ficha. Ele está 2 anos sem beber, sem tomar nada, então ela conseguiu, né? 42 anos. Sabe o que é você manter 42 anos em cima de uma pessoa? Não é fácil, gente. Essa mãe realmente foi guerreira. E às vezes a gente tem que ficar 40, 50 anos, 60. E quantas vezes também não ficaram pra gente em outras vidas? A gente não sabe quanto tempo investiram na gente. Talvez hoje a gente não faça mais certas coisas porque alguém durante um tempo atrás nos amou, nos apoiou muito e nos tirou dessa situação. Mas não assim, se destruir com essa pessoa e nem afundar com ela, é se manter equilibrado, né? Deixando que a pessoa também se responsabilize pelas suas atitudes, senão é fácil, né? Não é à toa que existem vários grupos de apoio para determinadas situações que são mais graves, porque precisa de um apoio psicológico, precisa de profissional para ajudar mesmo, tá? Então, gente, a própria rebeldia e a presunção já caracterizam a infelicidade de quem as conduz.
Então, às vezes, é triste você ver um irmão de caminhada se perdendo ou sofrendo mais do que precisava, por mais que você apoie. Mas a gente tem que entender que cada um tem o seu momento. A gente só não pode virar as costas, porque se a gente se comprometeu de vir junto, né? Família é um problema, família é família, então não vem eu tô. Então, assim, eu não preciso gostar nem conviver muito, mas eu tenho que honrar, né? Como a gente diz, honrar. Ou seja, estar ali para apoio na hora da dificuldade, não abandonar, não virar as costas e não julgar. Mas tem que deixar a pessoa se responsabilizar pelas suas atitudes, né? Então, a gente tem que evitar o peso da ira no serviço de esclarecimento em qualquer circunstância. Porque às vezes eu estou tão de saco cheio que eu descarrego toda a minha frustração em cima da pessoa. Isso não é produtivo para a pessoa nem para mim. Então também é um aprendizado, também é um exercício de paciência, né? Então a gente tem que lembrar que quem deseja ajudar no despertamento de espíritos persiste criando um ambiente de luz, reconhecendo que o tempo é o grande professor dos desatentos. Então assim, vai demorar, mas um dia aquele ser vai conseguir, né? Para que a gente tenha a perseverança de não desistir deles, mas também que a gente consiga durante esse processo exercitar a paciência e se manter equilibrado, para que a gente seja o poste de luz na hora da escuridão, que a gente possa ajudar a ele se reorientar e voltar para o caminho. É o que a gente pode fazer. E para quem acha que já perdeu a luta, lembre-se que Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Jesus falou que até a última ovelha ele ia esperar. Então não vai faltar oportunidade. Às vezes vai ser um caminho mais doloroso, mais sofrido, e é duro a gente ver alguém que sofre, né, que a gente gosta, passar por aquilo. Mas os espíritos que já têm um certo grau de conhecimento, eles sabem que aquilo é um remédio, né? É a terapia que aquele espírito precisa para se reerguer, para se reequilibrar. A gente que ainda não tem essa visão, ou não consegue exercitar essa visão do espírito mortal, é que se angustia muito com essas situações, né? E às vezes a gente quer que o negócio se resolva para ontem. E às vezes eu digo, né, para essas pessoas assim, você não sabe, às vezes às vezes a gente acha que a pessoa não está melhorando nada, a gente não sabe como é que foi na outra existência, e às vezes ela está dando um passo maior até que a gente nessa vida. Então a gente tem que aprender a usar esse conhecimento para nos trazer paz e não angústia. Então, lembrar que quanto mais doente a alma, né, mais atendimento paciente necessita a ave humana ferida no seu voo de crescimento interior. Nem sempre é fácil entender o desespero de outro e quando não se experimentou algo semelhante. São muitos os fatores de aflição, desde pequeninas dificuldades até as exaustivas e quase insuportáveis expiações. Todas exigem paciência a fim de serem atendidas e solucionadas. Isso também está no Evangelho, Jesus e o Evangelho na Luz da Psicologia, no capítulo 10. E só para a gente lembrar que é possível, a gente lembra do exemplo de Jesus, né? Gente, Jesus sabia que a gente, na época que ele veio, não tinha condição de fazer aquilo não. Poucos tiveram condição. E vamos combinar entre nós. Tem 2000 e tanto pouquinhos anos. E a gente ainda não tem capacidade de alcançar a grandeza do seu conhecimento. Nem por isso ele desistiu do projeto. Ele veio. Veio sabendo que ele ia plantar sementes, que ele ia despertar corações. Ele não desistiu. Então ele viveu a sua humanidade com singular elevação, suportando fome, dor, abandono e morte sem impacientar-se. Submisso e confiante, ultrapassando todas as barreiras a respeito das resistências humanas, assim tornando-se um modelo a ser seguido. Ele mudou o paradigma do homem. Ele mudou todos os paradigmas. Fez tudo com inexcedível paciência. Ele não antecipou nenhuma informação. Ele disse que aquelas pessoas podiam ouvir. Ele prometeu o Consolador. O Espiritismo falou. Vai vir o Consolador prometido. Ele trouxe, mas não dava para dar aquelas informações naquela época. Não seriam absorvidas, seriam rechaçadas, né? E a proposta dele não é que a gente fuja desse mundo enfermo, da sociedade moralmente empobrecida, mas que nós consigamos curar a doença com a conquista da saúde para cada membro do planeta. Ou seja, cada um de nós precisa curar-se e auxiliar um ao outro nesse processo de crescimento. E que haja enriquecimento moral de todas as criaturas, membros do organismo social. É por isso que a nossa sociedade é tão confusa, tão doente, porque todos os seus membros ainda estão com muita dificuldade. E a gente precisa se abraçar e crescer junto nesse sentido, que só assim a Terra vai conseguir fazer a transição do mundo de prova e regeneração para o mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Depende que cada um faça a sua parte, né? Depende que cada um de nós se ajude nesse processo.
Senão a terra não vai. Sozinho ninguém vai em lugar nenhum, né? A gente precisa ir junto, né? E que ele sabia que as criaturas do seu tempo, ainda primitivas, não se encontravam em condição de o compreenderem nem o amarem, mas empreendeu o sublime apostolado de amor, insementando, ou seja, colocando semente nos espíritos e nos seus sentimentos a palavra de luz libertadora, a fim de que através dos tempos pudesse amadurecer emocionalmente e introjetar o conhecimento da mortalidade e do bem, que os capacitaria para a conquista do reino dos céus. Testado com frequência, nunca se deixou vencer pela irritabilidade ou pela revolta, preservando seu programa de compaixão e de misericórdia em forma de educação e de benevolência. Não, só é o Cordeiro de Deus, né? Ele se sacrificou por todos nós. Ele sabia o que ia acontecer. E ele sabia da importância disso. O mundo ocidental é um antes dele e outro depois dele. Então, se ele é a porta estreita, se ele é o caminho, se ele é o modelo, busquemos o exemplo de Jesus na hora da aflição, lembremos-nos dele, né? Então, ele muitas vezes não foi ouvido por aqueles a quem amou, então nós também seremos muitas vezes não ouvidos. Como é que ele reagiu? Se revoltou? Não. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Isso é amor, isso é compreensão. Então, ele compreendia que os que não recebiam já estavam punidos, assim. Então, quando você vê uma pessoa, você dando um conselho bom para ela, tentando ajudar ela, não quer, ela está negando uma oportunidade. A nós não cabe ficar com raiva, apenas lamentar e orar por eles, porque ele já vai sofrer as consequências da sua má escolha. Não precisa de mais nada. Incansável, ele se demorou-se em serviço enquanto era tempo, sem reclamar daqueles que não o queriam, nem o escutavam, nem o recebiam. Porque às vezes a gente até não desiste, mas reclama pra caramba. E reclamar atrapalha a gente em termos energéticos, a gente vai ficando pesado, né? Então, lembrando de novo que não há conduta a adotar no serviço de Jesus, senão aprendendo com ele a lição da sua conduta. Os que agora não podem avançar contigo virão depois. Propicia-lhes terreno e prossegue à frente, abrindo a rota de segurança entre as dificuldades. Seja o exemplo. Em te enriquecendo a luz do discernimento, fará de ti emissário de paciência e da paz, sem campo para que gracem sombras de revolta e ira no seu ser. Então a gente tem condição de evitar que a gente passe por isso e continuar ajudando, né? Da melhor maneira que a gente consegue. Então, para a gente finalizar o estudo de hoje, avança, portanto, fiel ao compromisso abraçado de amar e servir, certo de que hoje ou mais tarde, conforme aconteceu contigo, também eles terão a oportunidade de ver o confessarem. O que sei é que éramos cegos e agora vemos. Então, o que eu espero para todos nós é que tenhamos muita paciência nessa vida, com os nossos próprios defeitos e com os dos próximos, e que a gente nunca desista da gente. Obrigada, gente.